Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom, nós estamos mais uma vez aqui para estudarmos um pouquinho da Palavra de Deus, falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, à luz da Palavra de Deus, né? À luz da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre crescimento espiritual, o caminho para o crescimento espiritual. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Estamos já no finalzinho do primeiro trimestre de 2023. Esse é o artigo do estudo, né, para o primeiro trimestre de 2023. É escrito por Fabiana Linhares. O caminho para o crescimento. O caminho para o crescimento. E esse caminho para o crescimento espiritual, quando eu li o texto, né, lembrei-me assim que muitas vezes no dia 31 de dezembro, a gente faz muitas promessas para Deus, mas o ano se inicia e nos esquecemos completamente das promessas que fizemos, de ter uma vida espiritual mais achegada a Deus, né? Uma vida espiritual enraizada na rocha que é o Senhor Jesus. Uma vida espiritual com raízes profundas. E acabamos nos esquecendo disso. A labuta do dia a dia nos deixa esquecer, né? Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar? Vamos falar com Deus? Santo Eterno Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigada pelo dia que tu nos deste, pela tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui falando da Tua Palavra, Senhor. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos nas Tuas santas mãos, que eu não venha falar nada de mim mesma, mas unicamente usada por Ti. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, ó Deus, a cada um que está nos assistindo nesse instante. Toma, ó Deus, as suas vidas nas Tuas santas mãos, Pai amado. Fortalece, ó Deus, a vida espiritual de cada um. Sustenta, ó Deus, não permitas, ó Pai, que as labutas do dia a dia venham, ó Deus, a nos afastar da Tua presença, do Teu cuidado, do Teu agir, mas que em nome de Jesus, Senhor, possamos nos alimentar diariamente da Tua Palavra e permanecermos, ó Deus, ligados na videira que é o Senhor Jesus. Obrigado, ó Deus, por tudo, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. O caminho para o crescimento, artigo da revista Visão Missionária, primeiro trimestre de 2023, é escrito por Fabiana Linhares. E Fabiana, ela começa com uma pergunta. Eu coloquei o slide aí na primeira tela, né? Umas plantinhas crescendo, e a gente vai ver que em várias fases, né? Pequenininha, já brotando assim uns brotinhos de feijão, e aí ele foi aumentando de tamanho. E Fabiana, ela faz uma pergunta bem interessante, né? Ela pergunta o seguinte: você acha que o aspecto dessas plantinhas aí, viçosas, verdinhas, crescendo, sadias, esse aspecto, ele foi influenciado porque elas receberam cuidados, como água, luz do sol, ou pela falta de cuidado? O que vocês acham? Então, queridos, a palavra de Deus, ela nos compara a nossa vida como uma árvore, como uma plantinha, né? Que para sermos viçosas, floridas e frutíferas, nós precisamos cuidar diariamente dela e da nossa vida espiritual. E aí vamos ver qual é o caminho proposto para o nosso Deus, para termos esse crescimento espiritual. É isso que nós iremos fazer nesta noite, né? Nós estaremos estudando um pouquinho sobre os caminhos propostos pelo Senhor para esse crescimento espiritual. E aí, queridos, a autora, né, Linhares, ela conta assim, ela dá uma ilustração pessoal, né? Ela dá uma ilustração pessoal aqui sobre esse crescimento, trazendo para plantinhas. Ela fala o seguinte, que os seus filhos, eles quiseram fazer uma experiência com grão de feijão. Quem nunca fez uma experiência com grão de feijão, né? Às vezes a gente colocava na escola o grão de feijão ali no algodão molhadinho, né?
e levávamos para casa e víamos esse crescimento, ou então na própria terra mesmo. Hoje nós já estamos colocando, fazemos potinhos, né, com as plantinhas e vamos cuidando ali, ou na escola, ou levamos para casa sob nossa responsabilidade para cuidarmos. Mas o que foi que aconteceu, né? Eles fizeram a experiência do feijão no algodão, para eles observarem o crescimento do feijão, né? Os filhos dela quiseram fazer isso aí. Então ela preparou lá no sítio, ela estava no sítio, preparou ali para os meninos os potinhos de feijão, né? Com o algodão e a água para poder fazer essa experiência. Só que o sítio, queridos, ficava a alguns quilômetros de Belo Horizonte. E o que foi que aconteceu? No retorno para casa, eles esqueceram os potinhos lá no sítio e não teve como retornar para buscar. E aí eles ficaram assim tristes, porque eles esqueceram o potinho na área externa do sítio. Não teve como eles retornaram, eles ficaram tristes. Então, quando eles voltaram para casa, o que foi que eles fizeram? A mãe, porque os meninos estavam tristes, resolveu fazer outros potinhos ali na casa dela. E aí eles fizeram outro potinho, né? Linhares fala que eles fizeram outros potinhos e começaram a controlar a umidade do algodão, dia após dia. Eles iam colocando ali água quando necessário. Eles escolheram um local de luz, onde o sol batia pela manhã, e aí eles iam tirando fotos para observar o crescimento daquela plantinha, né? Daquele pezinho de feijão. E em uma semana já brotava vida daquela sementinha, né? A plantinha, ela rompeu a semente e aí ela começou a germinar e logo havia um pezinho de feijão. Aquela semente, ela foi cuidada, ela foi regada, ela foi alimentada, então ela cresceu, é automático, né? Ela foi e cresceu, teve vida. No mês seguinte, eles retornaram ao sítio. E aí as crianças, o que foi que as crianças fizeram? Elas estavam empolgadas com o crescimento da plantinha em casa e elas foram ver esse mesmo crescimento das plantinhas que elas haviam esquecido no sítio. E aí, para decepção delas, elas encontraram os potinhos, nos potinhos a semente morta, né? Eu coloquei até um potinho aí de uma sementinha morta, vocês podem estar vendo na foto, e um potinho com as sementinhas germinando nos potes, né? Pra gente ver a diferença. A plantinha morta, ela encontrou o algodão secou, a terra ela seca, né? Aí a planta ela não tem de onde tirar a água para a sua sustentação. Então aquela planta veio a morrer, né? Aquela planta ela morreu. Ela desfinhou aos poucos e foi morrendo. E aí, a mãe, muito pedagoga, né? Interessante isso. A mãe, ela perguntou para as crianças, né? Ela fez assim: meninos, por que essa criancinha, por que essa plantinha aqui não germinou? Por que essa plantinha não cresceu? E aí as crianças, muito tristes, responderam: porque ela não foi cuidada. Ela não foi regada, ela não foi alimentada, ela não foi enriquecida e assim ela morreu. Então, da mesma forma, queridos, acontece com a nossa vida espiritual. Para crescermos espiritualmente, nós precisamos de alimento, precisamos cuidar, cultivar e alimentar o solo da nossa alma com a palavra de Deus. Nós não podemos fazer isso apenas uma vez por mês, mas nós devemos fazer isso todos os dias, diariamente. Vendo essa experiência, eu me recordei uma vez de quando, quase todo começo de ano, praticamente, nós vamos para a Vitória do Espírito Santo para encontrar nossa filhota Jennifer e ver os netinhos, né? Antes era um netinho, agora são dois, os netinhos prediletos dos avós, né? Da vovó e do vovô. E aí, nós ficamos 30 dias, nós ficamos sempre 30 dias em Vitória. Nós tínhamos umas plantinhas em nossa casa, que era da nossa sogra nos deixou aqui como herança essas plantinhas, né? Ela retornou para Ubaitaba, mas deixou aqui as plantinhas sob os meus cuidados. E nós tínhamos vários caqueiros, floridinhos, verdinhos, no quintal. E quando nós íamos para Vitória, Jéssica ficava por conta da faculdade.
E por conta da correria, ela quase não molhava as plantas. Ela molhava as plantas sempre no final de semana, né? Então as plantas, quando nós retornávamos da viagem, estavam assim, secas, murchas, já querendo morrer. Algumas folhas precisavam ser tiradas, aí a gente podava aquelas plantinhas, tirava as folhinhas secas. Começávamos de novo a cuidar delas, eu conversava com as plantas, né, para elas terem vida, e aí elas foram crescendo, né, ali a gente molhava, ela tinha novamente o vigor. Mas chegou um momento que a gente viajou, e Jéssica também estava de férias da faculdade, e nós ficamos 30 dias em Vitória. Quando retornamos, queridos, todas as plantinhas haviam morrido, porque foi uma época de muito sol, né? O verão, o sol quente aqui em Almadina. E as plantas ficaram sem água durante 30 dias. Então aquelas plantas elas não tiveram alimento, não tiveram cuidado, ficaram no sol diariamente e acabaram morrendo. Então a nossa vida é assim. Às vezes, quando nós nos alimentamos da palavra, passamos um período sem nos alimentar dela, vamos enfraquecendo, vamos perdendo as forças, vamos ficando frios na fé. Mas ao retornarmos os cuidados espirituais, ao retornarmos à vida ordinária, dos serviços ordinários, aquele cuidado de nos alimentarmos diariamente da palavra de Deus, nós começamos a renovar as nossas forças e o nosso vigor, e aí a gente é fortalecido na fé para enfrentarmos as adversidades da vida. Mas quando realmente nós paramos de vez de nos alimentarmos da palavra de Deus, de termos momentos de qualidade com Deus, a tendência é nos afastarmos completamente da presença do Senhor. A tendência é perdermos completamente a fé. Então a autora nos diz o seguinte, que muitos dizem que querem experimentar o extraordinário de Deus em sua vida e ter uma vida abundante com Deus, usufruir do melhor dele nesta terra. Mas essas pessoas elas não cuidam de executar os meios ordinários que ele nos deu que ele nos deu, né? Que ele deu ao seu povo para o seu crescimento. As pessoas elas querem experimentar o extraordinário de Deus em sua vida sem ter uma vida abundante com Deus. Eles querem experimentar o extraordinário de Deus em suas vidas, ter uma vida abundante com Deus, sem ter um momento de qualidade com Deus, sem experimentar, sem passar, sem cuidar de executar o ordinário que Deus nos dá por meio, né, da sua palavra. Aquele cuidado diário de nos alimentarmos, de lermos a palavra de Deus, de orarmos, de separarmos tempo de qualidade com Deus, de termos comunhão com os nossos irmãos, de estarmos na igreja adorando ao nosso Deus. Queridos, nós precisamos executar os meios ordinários que Deus nos deu, que Deus deu ao seu povo para o seu crescimento, para o crescimento espiritual. Nós precisamos fazer coisas ordinárias para experimentarmos o extraordinário de Deus em nossas vidas. É necessário executarmos primeiro o ordinário. É necessário primeiro estarmos diariamente lendo da palavra, nos alimentando, buscando. E hoje nós estamos tão envolvidos nos programas midiáticos que nos esquecemos de nos alimentarmos da palavra. Estamos cuidando de nos alimentarmos do que as pessoas dizem e não do que a Bíblia diz. E nós precisamos desse cuidado diário. E sem um solo adequado, a semente ela não germina, ela não desenvolve, a semente ela não cresce. E tem muita gente vivendo em uma montanha russa, momentos de espiritualidade lá em cima e momentos, né, lá embaixo. Então a autora ela coloca aqui o que não é crescimento espiritual, porque a gente precisa compreender o que é crescimento espiritual. Muitas pessoas têm uma visão errada, têm uma ideia errada do que é crescimento
espiritual e acabam, né, vivendo em uma montanha russa. Eu coloquei até uma foto de uma montanha russa aí, porque são picos. Às vezes as pessoas vão para um congresso, vai para um retiro, aí chega cheia do Espírito Santo, tem aquele fogo, aquela coisa, e aí quando vai no dia a dia, olha o esfriamento, olha aquela baixa, aquela frieza de não ir mais aos cultos, de não procurar mais ler a palavra, de orar, já não tem mais disposição. Então vivem dias de solo úmido e dias de seca total. Então é o perigo, né? O perigo é que esse conceito errado de crescimento espiritual pode fazer com que você permaneça muito tempo, muitos dias em solo seco. Olha o que aconteceu com as plantinhas. É quando as minhas plantinhas, né, ou as plantinhas daquelas crianças, elas ficaram ali 30 dias sem serem regadas e morreram. As minhas, enquanto eu viajava e Jéssica estava aqui, molhava pelo menos aos finais de semana, elas estavam morrendo, mas ainda tinham um pouco de vigor. Quando retornaram os cuidados, elas retornaram à vida. Mas no momento que passaram muito tempo, 30 dias, sem uma gota d'água, realmente não teve como subsistir. Então, o perigo do conceito errado de crescimento espiritual é que pode fazer com que você permaneça muito tempo nesse período de seca. E aí você acaba morrendo como um pezinho de feijão, como as minhas plantinhas. Alguns dos maiores erros são aqueles em que o crescimento espiritual ele é medido pelo que se vê, pela prosperidade, pela vida tranquila, pelo acúmulo de conhecimento, pelo tempo de leitura bíblica, pelo tempo de conversão, e até pela qualidade de atividades ou pela quantidade de atividades que as pessoas fazem na igreja local. E o crescimento espiritual, ele não pode ser medido, queridos, pelo que a gente vê, né? A gente não pode medir o crescimento espiritual pelo que se vê. A palavra de Deus nos diz, em Tiago, capítulo de 1 a 9, diz assim: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico, ele deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo. O que a palavra quer dizer? A palavra quer dizer o seguinte, que independente de qual seja a nossa condição, em que condições nós estejamos, se em bonança ou se em escassez, olha o que Paulo nos fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece, tanto sei passar por momentos difíceis, ter escassez, como também sei ter abundância de bens, sei passar por momentos de fartura, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, às vezes as pessoas medem e de forma errônea o crescimento espiritual pela prosperidade de alguém. Muitos acham que ter bens, ter posses e uma vida confortável é sinal de estar mais perto de Deus. E não é que esteja mais perto ou mais longe de Deus, né? E que muitas vezes as pessoas acham que trabalhando mais para Deus é mais abençoado. Há pessoas que acreditam nisso, né? E Paulo diz completamente diferente. Paulo diz que nós devemos nos gloriar no Senhor, independente da situação, porque o rico ele passará como a flor do campo. Na verdade, a nossa vida vai passar. A nossa vida aqui ela é passageira. O momento que nós estamos aqui, ele é passageiro. Um dia nós iremos partir, assim como a flor do campo, que nasce, cresce, se reproduz e morre. Essa é a nossa vida, né? A gente vai nascer, crescer, vai reproduzir, vai multiplicar, mas nós iremos um dia partir daqui. Independente se nessa vida nós tivemos abundância ou escassez. Então, que independente da condição, se na humildade, né? Porque na linguagem de hoje até o texto diz: olha, o irmão pobre deve ficar contente quando Deus colocar você em uma melhor condição de vida. Assim o mesmo deve se sentir o rico quando Deus fizer com que ele piore de vida. Porque independente da circunstância, Deus está no controle de todas as coisas em nossas vidas. E nós precisamos ter essa ciência, né?
de que Deus está no controle de tudo. Então aqui o texto mostra que as provações da vida, elas contribuem para uma maturidade cristã. Tiago mostra que aquele que tem poucas condições financeiras deve se gloriar, pois tem a oportunidade de crescer espiritualmente, já que está sujeito às provações da vida, às dificuldades da vida. Sendo assim, o crescimento espiritual, ele não pode estar ligado à prosperidade. O nosso crescimento espiritual não está ligado à prosperidade. Mas, queridos, abrindo um parêntese aqui, não é pecado você ser próspero, não é pecado você trabalhar, você crescer financeiramente, não é pecado não, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que o dinheiro não traz felicidade, mas ele compra muitas coisas que trazem, né? Não é pecado você ser próspero financeiramente. O que nós estamos dizendo aqui é que, independente da nossa condição, se seja elevada ou não, a nossa espiritualidade não pode ser medida pela nossa condição financeira, porque independente dela, Deus nos ama e nós temos a oportunidade de glorificarmos ao nome de Deus, de buscarmos a face do Senhor no mesmo lugar em que estamos. Aonde quer que estejamos, nós temos a oportunidade de buscar a presença do Senhor. E aí, o texto nos diz assim, Linhares nos fala o seguinte, que crescimento espiritual também não está relacionado ao acúmulo de conhecimento, de tempo de conversão, como muitas pessoas acham. As pessoas acham que por muito conhecer, por muito saber da Bíblia, são cristãs espiritualmente. Olha o que Jesus Cristo falou dos escribas e fariseus, né? Os escribas e fariseus eram doutores da lei, nem por isso conheciam a Cristo. Nem por isso tinham uma real intimidade com Deus. Então, o crescimento espiritual, ele não pode estar relacionado ao acúmulo de conhecimento, nem tampouco ao tempo de conversão. É possível que uma pessoa seja cristã durante toda a vida, tenha nascido em lar cristão, seja cristão durante toda a vida ainda continue sendo um bebê espiritual. Ainda continue se alimentando de leite. Olha que Paulo diz para a igreja, olha, eu vou alimentando vocês com leite porque vocês não conseguem ainda o alimento sólido, não são capazes ainda de receber alimento sólido. Então, conhecimento também não é garantia de maturidade cristã. Muitos ateus já leram a Bíblia, conseguem recitar versículos e ainda assim não conhecem a Cristo. Se o conhecimento que adquirimos não resultar, queridos, em nossa conformidade a Cristo, em um modelo conforme Cristo nos quer, ele é inútil. Se a palavra de Deus, se o conhecimento que nós temos da palavra de Deus não gerar transformação em nossas vidas, esse conhecimento, ele é inútil. Conhecimento, ele tem que gerar transformação e uma vida cristã genuína. É isso que Linhares diz. Então, pensar que crentes maduros são aqueles que sempre estão ocupados, também é lenda urbana. E aí Linhares fala o seguinte, que ela ousa falar que é o incentivo ao ativismo religioso, ele pode inclusive resultar em um obstáculo ao que realmente é vital e importante na vida do crente. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas em atividades na igreja e se esquecendo do essencial, de buscar a presença de Deus, de ter tempo de qualidade com Deus. Olha o que Jesus fala para Marta, Marta, né? Está ocupada com muitas coisas, mas uma coisa só basta, né? Uma coisa só basta. E quantas vezes você não já ouviu falar assim, olha, fulana de tal, né? Ela realmente é crente, ela é uma crente genuína, ela praticamente mora na igreja, né? Então, às vezes a gente acha isso, que o estar envolvido nas atividades seculares da igreja nos faz mais cristãos. E isso aí, queridos, é lenda urbana. Além da tendência também que nós temos de medir o crescimento espiritual, pelo que vemos, medimos também de forma mística e até gnóstica. E é como se pudéssemos, ao longo da caminhada cristã, e é isso que Linhares fala, chegar mais perto de Deus
ou está em uma posição mais elevada diante dele por causa dos estudos, das obras, do serviço. Aí Linhares fala o seguinte, que Deus nos ama independente de como somos. Deus nos ama, Deus não nos ama mais porque nos tornamos mais espirituais. Deus nos ama mesmo nós sendo pecadores. A Bíblia nos diz que Deus escolheu nos amar. Mesmo nós sendo pecadores, nós não somos merecedores dessa compaixão, dessa graça que Deus tem por nós. E Deus, queridos, escolheu me amar. Deus escolheu amar você. Deus nos ama porque Ele nos ama. E por isso nós devemos amá-lo. Deus não nos ama porque nós lemos mais a Bíblia, porque nós fazemos mais atividades na igreja. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. E a Bíblia nos diz que o amor de Deus foi tão grande que Ele enviou o seu Filho ao mundo para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. Então, se aquela ideia que o pastor ele é mais santo, a oração do pastor é mais poderosa, também é mística, né? É lenda urbana. Por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós somos perfeitos em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que não é assim que funciona. Porque nós temos livre acesso ao Pai. Eu e você temos livre acesso a Deus. A Bíblia nos diz, olha em Colossenses 2,10, estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Nós somos completos e já recebemos tudo aquilo que diz respeito à vida e à piedade. É isso que 2 Pedro nos diz. 2 Pedro 1,3 nos diz, olha, visto que o seu divino poder nos deu tudo. Seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Então nós somos completos em Cristo Jesus. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. E a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso a Deus. Nós temos intimidade para falar com Deus, para conversar com Deus. Então, o que seria, então, crescimento espiritual? O que seria o verdadeiro crescimento? Então, da mesma forma que a sementinha de feijão lá no início, né, do estudo, ali na capa do estudo que a gente colocou, da mesma forma que aquela sementinha de feijão, ela foi cuidada e ela foi crescendo, assim também o profeta Isaías, ele fala que é crescimento espiritual, né? Ele descreve assim a crescimento espiritual é esse cuidado diário que nós devemos ter de nos alimentarmos, de buscarmos nos alimentar da fonte da água da vida, né? O profeta Isaías, ele usa a imagem da chuva e da neve descendo do céu, trazendo vida e possibilidade para que venhamos a crescer. Eu coloquei até a foto de uma árvore aí, e você vai ver que praticamente na mesma proporção que a árvore cresce para cima, ela cresce para baixo, né? De forma subterrânea ali na terra, procurando alimentar-se, procurando fonte de água, e as suas raízes são profundas. Crescimento espiritual, queridos, é isso. Nós precisamos crescer e nos enraizar, e as nossas raízes elas precisam ser profundas na palavra de Deus. Então, Isaías, ele descreve a imagem assim, né? A imagem da chuva e da neve descendo, trazendo vida, possibilitando o crescimento. É a imagem de uma dádiva, de um presente vindo do alto céu, algo que vem claramente da parte de Deus. E aí a palavra de Deus, o profeta Isaías, na palavra de Deus, nos diz assim: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra de Deus, queridos, é comparada à chuva, que traz vida à terra e faz brotar
e florescer, porque assim como a chuva e a neve, elas descem dos céus e não voltam mais para os céus, mas ficam regando a terra, faz com que a terra ela seja propícia à semente e faz germinar a semente. Assim também a palavra de Deus em relação às nossas vidas. Assim também a palavra de Deus em relação às nossas vidas. Ela nos faz brotar e florescer. Ao regar a vida espiritual como a chuva poderosa, nós iremos progredir, nós iremos crescer, nós iremos avançar no conhecimento mais completo, mais elevado, mais pessoal, ter mais experiência, né? Mais experiencial com Deus. Nós temos momentos com Deus e com Cristo. Nós devemos nos voltar à palavra de Deus, para que a palavra que Deus escreveu. Às vezes a gente se alimenta da palavra de Deus que é dita nas redes sociais. Muitas vezes nós não nos atentamos e paramos para ver se realmente aquilo está escrito nas Escrituras, se aquilo realmente que foi dito, que foi falado, ele está nas Escrituras. Nós precisamos, queridos, nos alimentar e aprender mais de Deus. Em João 15, a Escritura nos diz que quando nós crescemos em Cristo como nosso Salvador, nós passamos a ter um novo relacionamento com Deus. Nesse relacionamento que nós passamos a ter com Deus, Jesus Cristo ele se torna a videira verdadeira, e Pai, o agricultor, aquele que vai podar, aquele que vai tirar os galhos secos, aquele que vai tirar as imperfeições, e de Cristo nós extrairemos o alimento necessário para a nossa vida espiritual. Então que possamos, queridos, ser como os ramos ali da videira, né? Que possamos estar ligados, unidos na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus, né? Ela nos diz o seguinte: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo que permanece em Cristo, ele é cuidado por Deus. Ele é podado por Deus, né? E de forma a produzir mais frutos, de forma a crescer, de forma a ter mais vigor. E esse cuidado, ele vem através de quê? Da palavra de Deus falada a nós. Então, a Bíblia nos diz: permanecereis em mim e eu permanecerei em vocês. Permanecereis em mim e eu permanecereis em vocês. O alimento para o nosso crescimento espiritual, ele vem da palavra de Deus, ele vem da Bíblia. Basta, queridos, nos lembrarmos que Cristo praticamente, ele diz o seguinte, que é obrigatório você ler a Bíblia para você crescer espiritualmente. Em Mateus 4:4, enquanto o diabo tentava ali Jesus no deserto, o Senhor afirmou ali no deserto a nossa total necessidade de estarmos na dependência do Senhor, alicerçados, enraizados na palavra, né? E termos as Escrituras Sagradas em nossas vidas, gravadas nos nossos corações, de sermos fortalecidos pelas Escrituras. Está escrito, quando o diabo tenta Jesus, Jesus responde com o quê? Com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o diabo tentou a Jesus, ele tentou com a própria palavra, porque não se engane, não. O inimigo das nossas vidas conhece a Bíblia muitas vezes muito mais do que nós. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes somos tentados pela própria palavra, quando é extraído um texto fora do contexto, quando é extraído um texto para respaldar um pensamento, um argumento humano. E nós precisamos ter cuidado com isso. Para sabermos se aquele texto está fora do contexto, eu preciso conhecer o contexto do texto. Eu preciso conhecer as Escrituras. Eu preciso saber onde aquele texto está. O que é que Cristo queria falar com isso? O que é que Deus queria falar na sua palavra? Então,
Jesus Cristo ali, quando ele declara que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Jesus Cristo está declarando que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ser nutridos e fortalecidos espiritualmente por meio do alimento divino, que é a palavra de Deus, porque toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus, e nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Então, tem muitos crentes que vivem em busca de atalhos para atingir uma espiritualidade que não existe. O crescimento espiritual não é místico, não tem a ver com as emoções, com a quantidade devocional, nem mesmo é resultado de seguir 10 passos secretos para uma vida com Deus. É isso que Linhares diz. A Bíblia, queridos, ela é um livro inspirado, não um livro mágico. Não basta você colocar na cabeceira da cama que vai resolver seu problema. Não basta você botar na cabeceira da cama que as palavras irão fluir no seu coração. Não basta você colocar debaixo do travesseiro que você vai decorar a Bíblia, né? Lembra quando a gente estudava que a gente colocava um livro debaixo do travesseiro para no outro dia estar apto para responder a prova, não esquecer daquilo que estudou? Não, não basta fazer isso. A palavra de Deus não é um livro mágico. A Bíblia não é um livro mágico que nenhum passe de mágica vai resolver o seu problema. Você precisa conhecer. Se não estivermos dispostos a encarar o espelho da palavra de Deus, a fim de contemplarmos não a nós, mas a glória do Pai, nós não seremos transformados segundo a imagem do Criador. É isso que Linhares nos diz. Para nos beneficiarmos das Escrituras, nós precisamos estudá-las com disciplina e com compromisso. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria dos altos céus para interpretarmos a sua palavra, porque a interpretação ela é concedida pelo Espírito Santo de Deus. Na nossa jornada rumo à maturidade cristã, ela baseia-se no conhecimento da pessoa, dos decretos, das obras, da vontade e das promessas de Deus. O nosso crescimento espiritual, ele baseia-se, a nossa maturidade cristã, baseia-se no conhecimento que nós temos de Deus. E para isso, queridos, nós precisamos estar enraizados, alicerçados, assim como a videira, nós precisamos ser esse ramo que está ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. No entanto, conhecer o Senhor, conhecer a Deus, para conhecer esse Deus, a vontade de Deus, as suas promessas para as nossas vidas, Linhares nos diz que é impossível está à parte o estudo pessoal e diligente da palavra de Deus. Se você quer saber o que Deus diz para a sua vida, o que é que Deus tem para a sua vida, quais são as coisas que Deus tem reservado para as suas vidas, como Deus quer que você ande, que você proceda, é imprescindível estudo pessoal e diligente das Escrituras, da exposição consistente à pregação bíblica e da comunhão como um membro verdadeiramente, de uma igreja verdadeiramente bíblica. Nós precisamos congregar, nós precisamos dessa questão de dizer que crente é crente em casa. Isso, queridos, é utopia. Dizer que crente continua sendo crente em casa, isso é lenda urbana. Nós precisamos, como cristãos, congregar. Nós fomos feitos congregacionais. Nós fomos feitos seres relacionais. Nós precisamos estar congregados para sermos fortalecidos. Nós precisamos dos exemplos dos nossos irmãos. Nós precisamos estar constante a pregação da palavra de Deus e ouvirmos essa palavra. Nós precisamos estar expostos constantemente à pregação da palavra de Deus e nós precisamos estar nos aprofundando na leitura desta palavra para assim crescermos espiritualmente. Então, busque a Deus, busque a leitura da sua palavra, busque a coinonia da sua igreja, busque estar em comunhão com os seus irmãos. Então, para guardar no coração, já chegando ao finalzinho do nosso estudo,
eu deixo para você o que está escrito em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que nos diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, Paulo falando ali a Timóteo, ao nobre pastor, ele diz: olha Timóteo, você quer prosperar na sua vida cristã? Você quer prosperar no seu pastorado? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, como uma pessoa que não tem daquilo que se vergonhar, mas que maneja bem, que tem conhecimento da palavra e dessa palavra da verdade, da palavra das Escrituras Sagradas. Você não precisa apenas conhecer. Foi isso que Paulo estava dizendo a Timóteo. Você precisa viver a palavra. Então, portanto, meu querido, minha querida, seja uma mestre do bem. Procure instruir aqueles que estão ao seu redor na sã doutrina, na palavra, como Paulo fala a Timóteo. Procure instruir os irmãos na sã doutrina, na palavra. Procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem essa palavra. Deseje ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual. Olha, a criança quando ela nasce, né? Quando ela quer mamar, não tem quem segure. Paulinho, quando estava bebezinho, ainda hoje, quando ele quer mamar, a gente brinca assim: Paulinho, você quer tetê, né? Quando ele quer mamar, gente, ele começa a gritar que nada para, a não ser quando a mamãe coloca ali, né? A tetê para ele mamar, e aí ele vai mamar. Então, queridos, assim como a criança, ela recém-nascida, ela aspira, ela anseia pelo leite, e ela chora e ela deseja esse leite da mãe, alimentar-se do genuíno leite da mamãe. Nós precisamos procurar ansiar pelo genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado o crescimento em nossa vida espiritual para a salvação. Nós precisamos nos alimentar, sermos fortalecidos no genuíno leite espiritual para conseguirmos, queridos, nos alimentarmos de alimentos sólidos, né? Porque às vezes, diante das dificuldades da vida, vai ser difícil enfrentá-la se estivermos enfraquecidos na fé. Então nós precisamos nos alimentar. Seja um galho que se nutre da videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, e que é cuidado pelo divino agricultor, que é Deus, e produza frutos para a glória de Deus. Produza frutos. Produza frutos. Multiplique, tenha prazer de estar na casa do Senhor, de adorar o Senhor, de levar a sua palavra em tempo e fora de tempo. Não deixe para regar o solo da sua alma amanhã, mas procure regar o solo da sua alma hoje e sempre. O amanhã, ele pode ser tarde, né? Tem até um hino que a gente canta: amanhã pode ser muito tarde. Então amanhã pode ser tarde e a semente ela pode não ter mais vida. Que Deus, queridos, te abençoe. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos conceda uma semana de paz. Que possamos realmente nos alimentarmos da sua palavra, buscarmos ser fortalecidos por essa palavra, estarmos alicerçados na videira verdadeira que é o Senhor Jesus e cuidados por Deus. Que Deus nos dê uma semana de paz na sua presença, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.